Sexta-feira é dia de Visto de Fora. Já tenho comigo a Begonha Inigas e também o Olivier Bonamici. E para conduzir esta conversa que é sempre extraordinária, hoje o André Rodrigues, a quem damos as boas-vindas. Bom Olá, dia. viva, dia. bom Olá, dia. André, bom Bom dia. Como estão? Bem dispostos? Tudo ótimo, Tudo obrigado. ótimo. Nota-se. Então como é que começamos hoje, André? Ora bem, hoje vamos começar com um dado que, bom, não nos vamos alarmar, mas que deve chamar-nos a atenção. A inteligência artificial pode ameaçar 300 milhões de postos de trabalho em todo o mundo e quando falamos deste número falamos de cerca de 20% da força laboral em todo o mundo. Este impacto será mais sentido na Europa e nos Estados Unidos. É uma previsão da Goldman Sachs. Ora, se pensarmos na nossa profissão, esta ferramenta até pode ser vista como um bom assistente para produzir notícias simples, textos simples, mas depois há sempre aquele risco da fiabilidade das informações. Begonha, Olivier, esse risco e o facto de não haver aqui um fator humano que distinga o que está certo, o que é verdadeiro do que é falso, é o que pode salvar esta profissão. Exatamente. Não, e sobretudo que sempre será preciso a nossa mão, para poder, não digo editar, mas diferenciar um bocadinho. Exato. O que acontece agora? Que com o xornalismo, que é o que se está a procurar máis? Análise informativa. Porque a análise informativa é o que non se dá a través, non é, dunha noticia que se cola e depois se volta a colar no outro lado e se pega. Certo. Análise é a diferenza. E neste caso tamén a diferenza será sempre o que teña o que saia do nosso cérebro, não é? O que é preocupante é que isto é muito preocupante, ao mesmo tempo é fascinante e preocupante ao mesmo tempo. Eu só vou dar um exemplo que me aconteceu, porque eu lido com o ChatGPT desde há 2 semanas agora. No outro dia fiz Só? Como? Só? Só sou velho, sabes? E então eu estava a fazer uma pesquisa sobre os fundos de coesão. E depois eu pedi ao robô para me fazer um poema, só para brincar assim. Quero que tu me faças um poema sobre os fundos de coesão e faz favor a rimar. Carreguei no Enter e a máquina fez-me um poema incrível sobre os fundos de coesão. Só carregar no Enter e isto, em 10 segundos, apareceu o poema. Que medo. Que Pois. medo. Temos de estar alerta, mas igual que nos adaptamos a tudo até agora, non é? E na nosa profesión mudou desde que comenzamos, cualquier un dos que estamos cá neste programa, desde que comenzamos há 25 anos. Agora, todo mudou e nós nos adaptamos. Aliás, Begonha, não é o André que fala, é a inteligência artificial. neste momento. E até já, Vamos ver, vamos comprobar. Até Agora já. que vamos facer alguma pergunta difícil, índice de atualidade. Até já há um restaurante em Lisboa que tem robôs a servir à mesa. Sim, sim, é assim, verdade. que é Também verdadeiramente aqui, assustador. também aqui E noutras no cidades. Porto também, sim. Também Noutras já- Verdadeiramente cidades. assustador. É verdade. Bom, vamos aos temas europeus. Vamos a isso. O Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Muito bem, então vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, um tema que domina a atualidade internacional e necessariamente europeia, até por esta nossa proximidade ao conflito. A Rússia, ficamos a saber esta semana que pretende colocar armas nucleares táticas na Bielorrússia, que é um dos principais, um dos maiores, se não talvez o maior aliado de Vladimir Putin desde 24 de fevereiro do ano passado. Isto tudo deve dar-nos motivos para termos receio, Olivia? É sempre motivo de receio. Claro que não é uma boa notícia. Isto nunca é uma boa notícia. Agora também não é muito surpreendente. A Rússia não é o único país a o fazer, não é a chamada partilha da arma nuclear. O que mais pessoalmente me interessa nisto, para mim é mais marcante, não é tanto a Bielorrússia acolher estas armas nucleares russas, mas é a confirmação que, a Bielorrússia é uma espécie de marioneta da Rússia. Sabemos que Lukashenko foi salvo por Putin em 2020 após uma contestação forte que havia no país. Putin o salvou e a partir daí é uma loucura. E a Rússia está, para mim, a aumentar a sua influência estratégica no mundo e, neste caso, é a conclusão que a Bielorrússia é mais uma marioneta, é a confirmação para mim. E que repercussão é que isto pode ter no curso da guerra? Pois Do vosso ponto de é uma pergunta difícil, porque isto é máis un paso para a frente, non é? Nesta guerra, que en principio ia ser tan breve e que xa vamos quase un ano e tal, non é? E neste caso isto é perigoso, é preocupante
e isto pode supor máis forza para a Rusia, moita máis forza, non é? E também um perigo para nós aliados. Mas podemos temer o uso de armamento nuclear, isto até atendendo ao facto de, como tu disseste, Begonha, a guerra está a prolongar-se, esperava-se que fosse uma guerra curta, mas a verdade é que a guerra não está a correr a Putin tal como ele desejava. Essa pode ser a razão para que nos leva a ter mais receio de que a utilização de armamento nuclear pode ser uma realidade? Disto estamos a falar desde o começo, non é? O perigo que supõe o Putin, a súa maneira de ser, o ficar máis acurralado, mas neste caso ter este aliado que xa tiña e ter esta hipótese aínda pos máis risco sobre a mesa para nós e para a sociedade en conxunto occidental, non é? Para o mundo global. Mas eu quero pensar que isto é máis unha amenaza do que depois que significa que isto se vai utilizar. Quero pensar isto. Quero ser positiva. Memórias da Guerra Fria, uma certa memória do Sim, tempo da por Guerra iso, Fria, não é? porque agora é unha maneira de dizer, olha, que eu non estou morto, que estou cá e estou com este aliado. Sim, não é? não pode haver um movimento de pânico, sobretudo não, e ao mesmo tempo não pode haver a ideia que isto não vai acontecer. É uma questão de equilíbrio. Sim, Estar devemos preparados estar para tudo, no preparados. fundo, é isso, não é? Exatamente. Sim, Sim. claro. Ok. Sim, sem dúvida. E isto acontece, e ficamos a saber disto, numa altura em que, ironia das ironias, a Rússia assume exatamente a partir da manhã o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E sabemos que as posições que a Rússia tem assumido exatamente neste organismo. Olivier, que implicações é que isto vai ter, do teu ponto de vista? Parece uma piada de mau gosto, como diz a Ucrânia, e concordo plenamente. Parece uma piada, sobretudo porque sabe dia 1 de abril. Portanto, parece uma piada de mau gosto. Também não se pode exagerar também a importância de uma presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É como a presidência da União Europeia. Ou seja, não deixa de ser importante, interessante, mas às vezes nem sabemos quando passa uma presidência francesa, espanhol, português, nem nos lembramos. Quer dizer, isto, ou seja, não é porque é uma presidência que vai haver... Portanto, eu diria que é muito mais simbólico e, sobretudo, seguir de perto, porque o que pode ter a Rússia, através desta presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é ter ainda mais influência junto de alguns países. E sabemos, por exemplo, que eu estarei curioso para ver a nova votação, se houver uma nova votação, e vai haver, eu acho, um debate sobre a questão também dos crimes de guerra cometidos pelos russos, alegados crimes de guerra em relação às crianças ucranianas. E estou curioso para ver a votação, estas mudanças. E a Rússia pode ter um papel um pouco mais influente ainda em relação aos países africanos, por exemplo. E eu acrescento que a Espanha vai presidir dentro de nada, vai ter a presidência de turno da União Europeia e o papel que a Espanha tamén poda xogar en todo isto xa se está a preparar. De feito, Pedro Sánchez, o primeiro ministro español, xa fez nos últimos días, nas últimas semanas, varias viaxes e contactos, e o papel de España neste momento tamén coa guerra de Ucrania e todo isto que estamos a contar sobre a mesa vai ser decisivo, é un momento tamén difícil. E Pedro Sánchez de visita à China. Isso, exatamente. Portanto, que expectativas é que podemos ter deste encontro entre o primeiro-ministro espanhol e o governo chinês neste caso? Pois as expectativas non se sabe, sobre todo eu vou explicar neste visto de fora como que se está a viver en España a viaxe do Pedro Sánchez a China e o encontro con Xi Jinping. En teoría é unha viaxe empresarial, non é? Como xa tiña dito a semana pasada, mas tamén é unha maneira de reforzar as relaxoes coa China antes de pegar con a pasta da presidencia de turno da Unión Europea. Mas, sobre todo, o que quer Pedro Sánchez é dar imaxen de eu sou forte, quero dar esta imaxen de Europa forte, unida, non é? E que vamos facer alguma coisa neste conflito e que estamos unidos no mesmo lado, non é? E como todos sabemos que Xi Jinping, a China, é o grande aliado da Rusia, mas que sempre xoga ese xogo duplo, non é? Exato. Por un lado os intereses económicos e por outro lado o amigo Putin, non é? Exato. E por então outro lado, para a Ucrânia tentar até apresenta um reforçar. plano de paz, não é? O seu próprio plano de paz, um roteiro. Iso não é que ainda non Isso é sabemos falado. moito ben, Claro, non é? exato. Então, por iso esta viaxe e esta visita tem moita importância neste Do momento. vosso ponto de vista, esta determinação europeia, porque a União Europeia tem mostrado bastante determinação no que diz respeito às posições assumidas neste conflito.
conflito com a Ucrânia. Acreditam que esta determinação que temos demonstrado será suficiente para, eu não digo sensibilizar, mas exercer alguma influência junto de líderes mundiais com importância, como é o caso de Xi Jinping? Olivia? Bem, é um pouco complicado. A questão, eu diria que a grande mudança a qual estamos a assistir é que, por mais surreal do que parece, uma crise europeia, porque estamos no coração, portanto, é uma crise, claro, mundial, mas um país europeu, uma crise europeia, dificilmente será resolvida sem a China. Isto é aquela loucura das loucuras, que sem a China é muito complicado de imaginar, neste momento, uma resolução do problema. E Ursula von der Leyen tem razão quando diz que as relações União Europeia e China dependem muito da forma como a China reage perante a guerra, porque neste momento, e é a grande dificuldade da União Europeia, neste momento, há uma aliança política claríssima, na minha opinião, entre a China e a Rússia, mas ainda não há uma aliança militar. E é essa a grande questão. O que é que nós fazemos se a China começa a apoiar militarmente a Rússia? E para isso tem que haver absolutamente algo que se chama a diplomacia. E será do interesse da China envolver-se num conflito diretamente com a Rússia, sabendo que a China tem também interesses do lado ocidental? Quero pensar que não. Quero pensar que os chineses son moito inteligentes e penso, porque xa está claro todo o que fixeran en todos estes anos, non é? E no ponto no que están lá por cima do bolo, non é? No topo. Quero pensar que non están mesmo para nada interesados en se envolver no conflito e o que queren é xogar un papel diplomático que posa lles beneficiar aínda máis económicamente. Diminuindo o papel da Rússia como potência. Pode ser até, aliás, porque a Rússia, aínda que nos dê esa imaxen que nos vimos nas imaxens das televisores e dos xornais de poderío con esa reunión en Moscovo entre o Putin e o Xi Jinping, realmente está bastante sozinha e debemos pensar isto, que somos máis os que estamos en contra do que os que están a favor desta guerra e desta invasão. Se me permites um pequeno apontamento sobre a questão da guerra, porque é uma pancada minha sobre a questão que eu chamo um momento de flauta. A flauta, para mim, é chamada de decadência ocidental. Quando eu digo flauta, é que para mim é tão surreal, que para mim é surreal, eu dizer isto. Porque eu, muitas vezes, dou alguns exemplos da decadência não ocidental e queria homenagear aqui esta carta extraordinária da menina de 13 anos que diz: papá, és o meu herói, um homem preso, condenado a 2 anos de prisão porque a sua filha tinha feito um desenho contra a guerra. E estas palavras que podiam ser até do Papa, da filha ao pai: acredite, ama e espera. Para mim, a melhor resposta no que diz respeito ao momento de flauta sobre a decadência ocidental. Muito bem. Já agora também, e até para concluirmos esta questão da Ucrânia, Olivier, o presidente Macron vai na próxima semana também a Pequim. Macron que, ainda antes até da invasão, era muito próximo de Putin, no sentido em que era um líder que tentava evitar a todo custo, ou tentou evitar a todo custo que chegássemos ao ponto que chegamos. Que tipo de intervenção é que tu esperas do presidente francês? O que eu espero, e aliás ele vai normalmente com Ursula von der Leyen, não é? Ou seja, o que eu espero é que haja absolutamente esta via diplomacia. O Macron, de facto, nos países de leste, não tem uma boa imagem no que diz respeito à sua posição com Vladimir Putin, mas eu acho que podemos pensar tudo o que nós queremos sobre Vladimir Putin. Eu acho que aqui estamos todos claros em relação a Begonha. Sim. Até às vezes demasiado. Mas bom, mas isto é. Pronto. Olha, mas podemos concordar. Exatamente. Mas uma coisa está certa, eu não vejo outra solução senão a diplomacia. E isso, Macron, neste aspecto, é absolutamente. E a China pode ter um papel importante. E eu acho que o Macron pode ter também um papel importante neste aspecto. Muito bem. Vamos então avançar para um outro tema aqui ao lado em Espanha. Begonha, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, disse esta quinta-feira, falou da questão da gestação de substituição em Portugal, dizendo que é legal de acordo com algumas condições e defendeu também a abertura deste debate em Espanha. Começo por te perguntar porquê que este caso, porquê que esta questão está na ordem do dia em Espanha. Vou ser breve. Está na orde do día porque unha das estrelas
máis importantes, pode equivaler a Judith de Sousa en Portugal, non é, da televisão, ou a Cristina Ferreira en Portugal. Pois en España unha das estrelas máis importantes é Ana Obregón, non é, de sempre. Desde há moitos anos. Ana Obregón ten 68 anos, perdeu o seu fillo biolóxico dun cancro, que tiña 23 ou 24 anos, há 3 anos, e agora precisamente por se esta de sustitución foi aos Estados Unidos, non é? E apareceu na capa da revista Ola cun bebé, que é unha bebé que é a súa nova filla, con 68 anos. Entón, en España isto non é permitido por lei, de niñuma maneira. E entón, o Alberto Núñez Feijóo, que é o líder do PP español, esteve onte en Lisboa, non é? Reuniuse con o Carlos Moedas, con o presidente da República, con o Montenegro, o líder do PSD, e fez declarações á imprensa española e a dizer que en España pódese abrir este debate, non é? E comparou con o caso de Portugal, onde se permite a cestação de sustitución sempre e quando non há ningún tipo de troco económico de por medio, que non é o caso da polémica do caso da bebé da Ana Obregón, que foi aos Estados Unidos, aliás, a Florida, e pelos vistos pagou máis de 100.000 euros por esta bebé. Entón, o debate, por iso está aberto, porque é unha persoa moito coñecida da sociedade e da televisão en España e que ten quase 68 anos. E é um momento para discutir isto, tendo em conta o período eleitoral? É un momento tamén para desviar certas atenções, non é? Porque en España estamos nun momento complicado. En España sempre estamos nun momento, por iso para os analistas é tan interesante. Sempre estamos con polémicas, non é? E entón estamos quasi de vésperas das eleições autárquicas que vamos ter en maio e tamén das eleições regionais, salvo nas comunidades autónomas históricas como a Galiza, País Vasco, Cataluña e Andalucía, que non vamos ter regionais, e depois temos, no fin deste ano aínda, temos as legislativas. Por iso o período é un período moito intenso políticamente e isto serve para que o goberno do Pedro Sánchez, que non pasa pelo seu mellor momento de popularidade, desvía as atenções. Entón, o Núñez Feijóo está a ser alvo dunha campaña tamén de tentar desprestixiar tamén todo o que le dis, porque as sondaxes lle dan como gañador das próximas legislativas. Mas, aliás, lle dan como gañador, mas precisaría dun pacto con a Vox para poder gobernar. E nas últimas semanas está a perder tamén un bocadiño de popularidade. É um clássico quase da vida política. Exatamente, sempre desviar a atenção, não é? E lá como cá é a ponte que faço para os temas nacionais, os temas que dominaram a atualidade nacional esta semana e claramente... Antes disso, deixa-me só dizer-te que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Vamos então aos temas nacionais, André. Exatamente. Agora vamos aos temas nacionais. Uma semana marcada por cá pelo ataque ao centro ismaelita em Lisboa, com a morte de 2 funcionárias desta instituição. O agressor, um refugiado afegão, está ainda hospitalizado. Mas este caso suscitou, desde logo, várias reações, a maior parte delas reações de pesar, naturalmente, mas no caso dos partidos há uma exceção para além dos votos de pesar, naturalmente, que é a reação do partido de André Ventura. O Chega, que usou logo a palavra terrorismo, até Olivier, tornando-se aqui um pouco precipitado, até porque falou logo desta possibilidade ainda antes de haver uma linha oficial de investigação e uma confirmação da Polícia Judiciária sobre o que efetivamente se teria passado. Sabe o que eu pensei depois disto, destas declarações? Eu pensei que, felizmente, graças a Deus, ainda não houve atentados de grande amplitude em Portugal, como já tivemos em Espanha ou em França, por exemplo, para dar 2 países que nós conhecemos bem aqui no estúdio. Eu nem quero imaginar, quando eu vi André Ventura, o que é que seria a extrema-direita portuguesa após o atentado do Bataclan, ou o atentado de Madrid, porque neste caso foram mesmo atentados do terrorismo islâmico. Eu nem quero imaginar. Até, penso eu, gostaria de saber o que é que a opinião pública ia pensar. Sabe o que eu pensei depois disto, do islamismo, que não tem nada a ver, o ataque, não é, com o terrorismo islâmico? É que se tivesse havido em Portugal, e espero que nunca haja, como é óbvio, não é, um atentado do Bataclan Madrid,
Então, neste caso, que era a extrema-direita subia para, não era 30%, seria talvez 60%. De resto, há Portugal... uma é que eu sondagem fiquei que aponta chocadíssimo. para a subida do Chega, que é o partido que mais sobe, na sondagem que hoje conhecemos. Eu fiquei chocadíssimo, não apenas com a declaração da Ventura, com a declaração de algumas pessoas, de alguma parte também da opinião pública, que é claro, a partir do momento em que há alguém que comete um crime, este homem cometeu um crime, mas que a partida não tem nada a ver com a religião dele. Bom, e é um acto, ou seja, individual, por assim dizer. E quando depois começa a haver comentários à volta disso, isto é terrível. Terrível porque em Portugal, que eu saiba, agora, ao contrário da França, mesmo de Espanha, que eu saiba, Portugal não tem problemas neste momento com a comunidade muçulmana. Não há problemas religiosos em Portugal neste momento. Não significa que não haja no futuro, mas não há. Há uma comunidade, ou seja, as ligações entre os portugueses e a comunidade muçulmana. Aliás, alguns portugueses são muçulmanos, portanto, está a correr bem. E de repente, procurar uma espécie de bode expiatório através de um acto individual, achei mesmo negativo mesmo. Mas concordo con o que estás a dizer, non me vou repetir no que dixeste, porque explicaste ben, mas aquí há unha coisa, debemos acrescentar máis algunha coisa, e é que foi un asesinato. E entón, é verdade, non se pode aproveitar políticamente para radicalizar unha situación ou convertir no atentado islamista cando non é, mas foi un asesinato. E un asesinato moito triste, non é? E a mí unha das coisas que máis me sorprendeu, e vou dizer cá neste visto de fora, porque eu sei que os nosos ouvintes gostan de que nos explicamos estas coisas, é que en España, por exemplo, non se destacou nada esta noticia. É dizer, se un asesinato deste tipo, Sí. Aínda que non fose por un atentado, se nos ve porque esta persoa non estaba ben, tiña a situación que tiña, chega a un centro ismaelita e asesina a 2 persoas e unha persoa fica ferida de gravidade, isto acontece na França. Acontece na España, acontece na Italia, isto sai en todos lados. E en España quase non se destacou a noticia, Sim, para mas nada. Para evitar um Begonha, certo efeito multiplicador exatamente. deste tipo de atos. Não, mas porquê que em França quase não se fala disto? Mesmo quando acontece, até no próprio território francês, às vezes, quando não está ligado a um motivo religioso, não é? Quando é um acto individual, quase não se fala. Mas a grande questão também que eu entendo a comunicação social portuguesa é que, como em Portugal, este tipo de ataque não acontece muitas vezes. Quer dizer, não é uma notícia, não acontece muitas vezes, não é? E, portanto, é um pouco também normal que se fale mas disto, como xornalista, que agora non exerzo como xornalista, mas continúa a ser xornalista, eu digo que debemos tamén ter atención a isto. Sin radicalizar, sempre se debe informar con abertura, con a abrancencia e ter en conta que foi un asesinato e que, é verdade, por sorte, todo apunta a que non há unha rede por trás, mas non deixa de ser un acto violento, non é? E por iso non debemos esquecer o que aconteceu, non é? Que foi moito triste, realmente. Muito bem. Paulino, agora vamos para um outro tema. Deixa-me só aqui fazer uma pergunta muito rápida e peço-vos uma resposta muito breve, que tem a ver com o IVA zero, que é esta pergunta que tem surgido muitas vezes, que é: como é que isto vai ser fiscalizado, e já agora, se é possível assegurar às famílias que elas vão efetivamente ser beneficiadas com esta medida? Se me permitires, como en España, esta é unha medida que se tomou tamén bastante de España e tentouse adaptar, mas facer un bocado máis abranxente para que non aconteza de España. Unha coisa que me deixou moito preocupada foi na entrevista de ontem ao primeiro ministro, precisamente nas SIC Noticias, ele recoñeceu, a pergunta de Clara de Sousa, ele recoñeceu que pode haber, que se callar poden subir os preços. E isto aconteceu en España. Aconteceu Já en aconteceu España. cá. Houve uma cadeia de supermercados cá em Portugal que já aumentou os preços. Então, Eu vi fotografias comparativas com exatamente, o mesmo produto. então isto é un perigo e isto vai acontecer. E então a fiscalização que perguntas é muito complicada. E sobretudo essa fiscalização e depois para as pequenas lojas, as mercearias, e depois que as cadeias de supermercados vão aproveitar com certeza. Então, a ver como é que faz o governo, vai ser mesmo difícil. Rapidamente, dizer, para acrescentar uma coisa que diz a Begonha, que o que eu acho de muito positivo neste momento em Portugal é que há uma consciencialização acerca dos preços.
algo que não havia antigamente. Toda esta questão do IVA zero, o IVA 2, 4, 10, 40, sei lá, o IVA zero, neste caso, leva as pessoas a se questionar. Espera aí, supermercados, espera aí. E eu acho que é sempre muito bom, sem cair, claro, na caricatura, os supermercados são os maus, o sistema, etc, etc. Mas é ótimo ter a consciência do cidadão a dizer, mas espera aí, quem é que ganha com isto? Isso é. Isto, para mim, é um dos pontos positivos, que é a importância de ser cidadão, é dizer quando é que eles ganham, quando é que eles esperam. Será que os preços vão baixar ou não? Vamos ver à esquerda, à direita, nas lojas. Isto é muito positivo. E explicar sempre aos nosos fillos os preços das coisas e o que está a subir, porque de há um ano agora isto está a ser Terrível. 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 Ora bem, faltam agora 12 minutos para as 11, está na altura do índice de Tugalidade. Ui. Índice de Tugalidade. O que é que vai sair daqui? O que me estava a apetecer agora era mandar-vos chatear o Camões. Ah, mas isso já apareceu aqui ou não? Já? Chatear o Não me lembro. Mandar chatear a Camões é deixar... mandar chatear a Camões. Deixa. Isto não é uma explicação nenhuma. Não é explicação nenhuma. Nenhuma qual é a de tua? chatear o Camões. Não, chatear o Camões vai dar uma volta, não? Vai dar uma volta. É mais ou Os menos, termos que mas em rádio eu não queria devem ser dizer assim. utilizados. Mas tu te querias dizer assim, Eu mas tu queria não dizer, disseste. eu Tu queria não dizer, disseste. sim, Vai sim. chatear o Camões. Vai chatear, vai chatear. É quando alguém não quer ser incomodado, na verdade. Mas ela tem razão, tu já um disseste bocadinho esta. isso. Sim, Já? Eu? sim. Se calhar eu não. Achas? Mas é que eu gosto muito de mandar chatear o Camões. Olha, vai chatear o Camões. Vai, por Mas exemplo. porquê chatear o Camões neste caso? Pronto, era isso que eu ia explicar. É que está na história da cidade de Lisboa que há uma estátua de Luís de Camões na Praça do Sim, Camões. sim, não é? sim. E conta a história que antigamente aqueles que bebiam uns copitos a mais iam conversar com o Camões, com a estátua. À espera de Muito bom. resposta. Muito bom. Mas eu acho que agora ainda continua, não é? Pois não sei, agora não sei. Agora continua. Eu não tenho saído à noite, sabes? Muito bem, então está superado, vá. Índice de Tugalidade. Epá, mesmo sabendo que isto já foi feito, escusava de me estar aqui a entalar, não é? Mas sempre André, é bom para veres, lembrar, É para veres, sempre. André, é para veres. Ora bem, falta o positivo e o negativo da semana. O teu negativo, Begonha. Pois o negativo, e sinto lembrar isto de novo cá, mas sabem que eu estou de comboio todo o dia, voltei a viajar de comboio esta semana ao Porto. Olha, e que acontece? Continuam os traballadores dos bares, dos comboios, em greve. Leva a marmita. Eu percebo, é que é o que fiz. Eu percebo que os coitados precisam de ter os seus direitos e que lhes paguem os ordenados. Mas a CP debería procurar unha solución de urxencia. Que acontece? Que vas no convoio, eu peguei no convoio Paulino Olivier ás 7 da mañá, que por sorte tiña tomado algo de pequeno almozo na miña casa, e tive de comprar a correr un café, cando vi que continuaban lá o protesto no bar da estação, mas non se pode beber nada en todo o percurso. E continúan tamén as casas de baño moito susas. Por favor, façam alguma coisa. Agora vão fazer greve outra vez. Por isso digo, façam Já alguma estão a fazer coisa. alguma coisa. Bom, Mas Olivia, parabéns. qual é o teu negativo? O negativo, pronto, eu passei o fim de semana, no último fim de semana, nesta bela cidade do Porto, e quando voltei aqui, é o meu negativo, voltei aqui, eu fui confrontado a algo que eu não suporto admito em Portugal, mas não é só em Portugal, em Espanha nem se fala, que é o regionalismo chauvinista. Por que eu digo isto? Voltei para Lisboa e falei com uma tasca onde costumo ir e falei que eu comi tripas do Porto. Bom, eu adorei. E perguntei ao homem, porquê você não tem isto em mente? Perguntei ao homem de Lisboa. Mas é que a pergunta é um bocado polémica. Uma polémica, Olivier. então comemos sushi e comemos massa e não se come tripas do Que Porto. sim, mas- Este regionalismo, então em Espanha não suporto. Não suporto dizer que o carro é superior ao meu. Posso acabar só. As Eu coisas não de ralhar, suporto. não é? Eu não suporto Ia ter-me que o caçado carro, no microfone. que o carro no regionalismo insuportável. Quando pertencem ao mesmo país, não, mas o carro é melhor que o teu, a minha comida é melhor que a tua, é insuportável. Muito E a mim bem, disseram, a dobrada é melhor que a tripa do Porto. Não, são coisas diferentes. Respeite também as tradições das suas regiões. Só Pastel de nata só e pastel de Belém já agora. Exato. Também é essa. Só para visualizar, no seu discurso, o Olivia despenteou-se todo. Só para perceberem. Tudo Só para perceberem. despenteou-se e começou a gritar Para e no que microfone. tínhamos de tirar fotos. Isto é o melhor do programa. Mas dá para imaginar. Muito rapidamente. Olha, pois eu tamén a falar do bon do norte, eu como estive no Porto, vou falar de
tamén de comida boa do Porto, porque, olla, que é así mesmo. Cando estive no Porto esta semana, que por certo estive na SEI e adorei tamén o Palacio Episcopal, os xardíns, aínda que están de obras, mas depois fomos a pé, pelo camiño portugués, a pé até a Rúa das Flores, que eu adoro esa rúa, é maravillosa. Gosto muito. E almoçamos na Cantina 32. Que é o que almoçou a Begoña? Polvo, Tão bom. mas um polvo así à brasa, maravilloso, vou repetir maravilloso, Olivier, Pronto, fica o teu com positivo. batata doce e um vinho maravilhoso, O teu- em excelente companhia, O claro. teu positivo, muito Pá, rapidamente. uma cidade positiva, como é óbvio, a cidade do Porto, porque há 15 anos que não a visitava, achei uma cidade incrível, bela, cresceu tanto e, sobretudo, eu gosto das diferenças. Havia duas realidades diferentes, que é Lisboa e Porto, que diferença, e ao mesmo tempo que a riqueza, ter duas cidades tão lindas e tão diferentes ao mesmo tempo. Para mim isto é fascinante e adorei rever a cidade do Porto. Olha que concordamos por um dia no positivo. Não é? Mas Pronto. isto que é? E pronto, fechamos assim o Visto de Fora. Olivier Bonamici, Begonha Inigas, André Rodrigues, muito obrigado. Bom fim de semana. Um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana.